Boa noite, eu sou o professor Salvador Alves de Souza, sou professor do Colégio Estadual Visconde de Guarapuava. Estou trabalhando com turmas do oitavo ano, nono ano e primeiro ano do ensino médio e também no Colégio Rui Barbosa, com turmas do EJA. Esse vídeo então eu estou encaminhando para me candidatar para credenciamento, né, a candidatura de ser professor no curso de formação. Eu escolhi para essa aula, então, a aula 21 do RCO, com o título Movimento Negro, Cultura Negra no Pós-Abolição. É uma aula, então, de História do nono ano, do ensino fundamental. Gostaria de iniciar aqui com uma frase. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Martin Luther King. E gostaria também de passar um vídeo de acolhimento. Para essa aula eu estou utilizando então os slides do Google Apresentações, né? E vou então continuar aqui com o acolhimento. Também sou racismo, já me chamaram de branquelo. Oi, olha só, tem uma história. Ser chamado de branquelo. Mas eu sou branco e também sofro racismo. Já me chamaram de branquelo. Isso não é. Bom, Mas eu sou branco e também sofro racismo. Já me chamaram de branquelo. não faz sentido isso. Também sou racismo, já me chamaram de branquelo. Esse vídeo, então, é para nós refletirmos sobre a questão do racismo, né? O racismo que está presente em nossa sociedade até os dias atuais, e também com a questão da igualdade, né? A busca pela igualdade racial. Para isso, então, para pensarmos um pouco a respeito da questão do racismo, a questão da desigualdade social, eu proponho, então, para a gente fazermos aqui uma atividade. Nós vamos utilizar aqui, então, o Mentimeter, o nuvem de palavras, para exatamente a gente pensar um pouquinho a respeito disso, né? Vocês vão entrar nesse link, que estão logo abaixo aí na descrição. Assim, vocês vão entrar então ali nessa próxima página, ao entrar naquele link, e vocês vão escrever então 3 palavras ali que definam para vocês ali o que seria então igualdade, democracia, o que significaria essa igualdade, essa democracia dentro de uma sociedade atual que nós temos aí. Após então vocês escreverem então essas palavras para definir então o que seria a igualdade, o que seria uma democracia, né? Logo na sequência então nós vamos ter as palavras então para fazer esse debate, essa discussão, né? Liberdade, igualdade, né? Direitos, ideologia, escolha, né? Enfim, aí são várias palavras que nós podemos aí colocar, expressar e discutir a respeito da igualdade, a respeito da questão da democracia na atualidade. Utilizando então os objetivos dessa aula, analisar a ação da imprensa negra no início do século XX, compreender a importância da Frente Negra brasileira e do teatro experimental do negro na luta do movimento negro. E aí nós vamos então discorrer com esses conteúdos, retomando alguns conceitos básicos, né, sobre a questão dos afros aí descendentes, né, a partir aí da sua libertação, a partir da sua liberdade, né? Então a construção aí dessas questões sociais, né? Os afrodescendentes não foram inseridos socialmente no Brasil após a Lei Áurea de 1888, então eles tiveram que lutar pelos seus direitos aí sociais. Para a reflexão, então, vamos pensar nas desigualdades atuais, na questão da marginalização,
nessas dificuldades que os negros têm para entrar, por exemplo, na universidade, para poder entrar no mercado de trabalho, enfim, para ser aceito na sociedade. E aí, então, após o início do século XX, né, importante aqui destacar, alguns movimentos negros ganharam força nesse período, né, por exemplo, a Associação Cultural das Mulheres Negras, né, que lutaram pelos direitos de igualdade, ocupando o espaço, né, o negro tentando ocupar o seu espaço. Né, então, essas associações foram muito importantes nesse contexto. Né. Eles utilizavam, por exemplo, alguns locais, né, salões alugados para bailes, para fazer apresentações, danças, né, o modo da sua vida, o modo dos seus costumes, né. Então, isso eram espaços, né, na qual eles utilizavam aí para expressar a sua cultura. A imprensa, então, foram criados alguns jornais, como, por exemplo, o 13 de Maio, a Pátria, né, alguns jornais importantes também para manifestar, né, as ideias, o pensamento dos negros aí no início do século XX. Né. Foi fundado também a Frente Negra Brasileira, em 1931, que lutava, né, que passou a lutar contra o racismo. Né, então, um órgão estritamente aí importante. Né. Foi criado também o Teatro Experimental do Negro, né, também importantíssimo aí nesse contexto. Né. A figura do negro, então, brasileiro, até as primeiras décadas do século XX, era bastante restrita, né, tem muito espaço. Né. Então, assim, eram poucos locais, pouco espaço onde eles conseguiam se manifestar. Né. Aí, por exemplo, algumas escritoras, a Maria Carolina de Jesus, né, considerada uma das escritoras mais importantes aí desse período, né. Então, para a gente trabalhar esse conteúdo, a questão do negro no início do século XX e também a questão da igualdade racial, nós vamos utilizar então as metodologias ativas. Né? As metodologias ativas podem ser aprendizagem baseadas em projeto, pode ser design thinking, pode ser ensino híbrido, pode ser gamificação, pode ser rotação por estações, sala de aula invertida ou cultura maker. Né? Qual é a importância, qual é digamos assim, a vantagem de se trabalhar com metodologias ativas? Né? O professor ele trabalha como sendo um professor mediador, o aluno no centro da aprendizagem, ele tem mais autonomia, trabalha em grupo, engajamento e cooperação, reflexão e aprendizagem baseada em problemas. Né? Aqui então, pessoal, nós vamos utilizar, vamos fazer uma atividade mão na massa, nós vamos utilizar então, a partir da leitura, né, e dos documentos durante essa formação, elaborar então uma atividade em grupos, né, sobre a igualdade racial, utilizando então, aqui no caso a metodologia ativa, o Kahoot, né, nós vamos dividir então a sala em 3 grupos, né, grupo 1, 2 e 3, cada um vai ter um link, vai entrar ali na sua Meet, né? Então nós vamos utilizar aí a metodologia ativa, a gamificação, né? O Kahoot no caso. Então cada grupo então vai entrar ali, grupo 1, 2 e 3, cada um vai entrar na sua Meet, né? Cada cursista entra ali, a gente já, né, vai estabelecer aqui agora uma divisão já de cada um que vai entrar em cada grupo, né? Para que vocês possam então desenvolver essa atividade. Né? Então, vocês vão então entrar ali no Kahoot. Kahoot ele é excelente, né? Aí para fazer essas atividades como uma metodologia ativa, gamificação, né? Enfim, ele é excelente, né? Um joguinho na qual os alunos gostam bastante, né? Quando a gente utiliza isso em sala de aula, né? Então vocês poderão ao utilizar essa ferramenta aqui, vocês poderão levar isso e utilizar isso também em sala de aula com os seus alunos. Né? Então aqui um exemplo, né, aqui de uma atividade. Então vocês vão ter aí 20 minutos para fazer essa atividade em grupos. Né? Vocês podem elaborar aí em torno de umas 10 questões e depois vocês vão retornar para o grande grupo para que vocês possam apresentar aí essa atividade de vocês. Então aqui um modelo, um exemplo, né, de como a gente pode utilizar essa atividade. Né? Aqui um outro exemplo, né, então aí como que ela fica configurada, né, então ela é bastante interessante, ela pode ser jogada depois individual, ela pode ser feita também em grupos, né, ela dá
um retorno, um feedback, ela pode ser programada como atividade para o aluno, né? E como revisão, como retomada de conteúdos. Então é uma ferramenta excelente na qual vocês podem estar utilizando depois com os seus alunos nas suas aulas, né? Aí de história ou qualquer outra disciplina também, tá? Bom, o que nós aprendemos nessa aula então? Aí do nono ano, né? Que a imprensa foi um dos principais canais utilizados pela população negra do Brasil, né, no início da República, para denunciar situações do seu cotidiano, e a Frente Negra Brasileira e o Teatro Experimental do Negro também foram locais de resistência da cultura afro-brasileira e inserção da população negra na sociedade. Tá? Encerro aqui então minha aula. Até mais.